Hoje temos a honra de participar desse bate-papo com o Cristiano Teixeira, e é uma honra que falo em nome da Lúnica Consultoria como um todo, que tem atuado em diferentes setores, incluído o setor de papel e celulose. Cristiano, boa noite, enorme prazer recebê-lo. Por favor, Cristiano, se você puder começar com uma apresentação sua, dizendo de sua trajetória, como você chegou no setor e como você chegou até a posição atual que você ocupa, será uma excelente introdução. Obrigado, Marcos. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou fã de carteirinha da BTCP, tem um papel importantíssimo no setor. Boa parte do nosso depositório técnico-científico do setor de papel e celulose está aí representado dentro dos arquivos da BTCP, né? São as cabeças do nosso passado, presente e futuro de um setor que ainda é brilhante, né? A gente está no momento de construir talvez um dos setores mais promissores do Brasil, relativamente a qualquer outro país dentro desse setor mundo, né? Bom, a minha trajetória, eu tive uma sorte, seja lá como a gente puder colocar, né? Eu comecei no setor na Ripasa, papel e celulose, lá atrás vamos lá, mas 89, 88, né, por aí, e foi o meu segundo, foi a segunda empresa que eu trabalhei, e curioso que eu tinha trabalhado antes, né, garoto, literalmente como office boy, numa empresa chamada Sumitomo Corporation, que era uma trading na época de grãos, especificamente soja, né? E ali eu comecei a lidar um pouco com o tema comércio exterior, fazia cassetes, datilografava guia. Então, a minha ponte do Sumitomo para a Ripasa, curiosamente, foi exatamente o fato de saber fazer guias de exportação na época, guias de importação e exportação. E, enfim, aí entrei lá na Ripasa, primeiro ali na área fiscal barra exportação, né? E foi para mim importantíssimo aquela primeira experiência com o setor de papel e celulose. Fiquei até praticamente 93 para 94. Aí tive uma passagem pelo exterior de um ano. Quando eu voltei para o Brasil, rapidamente trabalhei ainda um pouco com o setor de papel novamente, com uma trading de papel. E aí saí um pouco do setor de papel e celulose, mas ainda florestal. Fui para a Duratex e fiquei por 13 anos nessa empresa que tem em grande parte a minha formação se deve a esse período da Duratex, né? Minha formação realmente como profissional já nível gerencial, né? Se deu ali, né? A própria formação, fazendo MBA fora, na época patrocinado pela empresa. Da Duratex fui para o setor de óleo e gás, incrível, né? Eu fui do florestal, papel e celulose, fui para óleo e gás, e aí voltei para o setor, né, em 2011, foi quando eu ingressei então na Klabin. Tive o privilégio de entrar no momento especial da Klabin. A Klabin sempre foi uma empresa muito importante, significativa no setor, mas ela estava ali realmente num novo momento, com quase que uma reconstrução do seu porte, do seu tamanho, né, uma vez que teria perdido tamanho em situações passadas, assim, antes de 2011. Em 2011 ela começou a fazer realmente essa recuperação de porte, eu diria, né? E eu tive o privilégio de estar nesse grupo, estou aqui, então já são 10 anos, na verdade, né? Onde passei por várias áreas, né? Comecei por área de planejamento operacional, logística, suprimentos, depois fui para a área de negócio, papelão do lado, papel craft, cartão, sacos, passei por todos os negócios e tive esse privilégio, essa honra, esse sonho realizado de ter sido colocado, no começo assustado, depois mais honrado, mas no início realmente muito assustado, por ter sido alçado para o cargo de direção geral em 2017, né?
Então, portanto, tenho aí os 4 anos aí na função como diretor-geral da companhia. Tenho muito orgulho por esse papel que eu estou exercendo agora. E obrigado pelo resgate tão cuidadoso, Cristiano, porque eu acho que acaba deixando clara a construção pela qual uma carreira pode se solidificar, né? E você veio lá de trás, da época, como você falou, você foi office boy, né? Então, acho que a gente tem uma história aí interessante aí para ser colocada. Só como curiosidade... E olha, eu poupei você e a todos, porque tinha até mais história que isso, mas eu poupei a todos aí. Só como curiosidade, você passou por qual empresa de óleo e gás? O GP, na época, fez eles investiram eles compraram uma operação da Pride, que era uma empresa americana de perfuração de poços de petróleo, né? Onshore, na América Latina, perfurava em 8 países. Eu fui para lá para fazer a operação de perfuração onshore. Tá bom, eu acho que tem essa característica de que os dois setores são muito intensivos em engenharia, né? Verdade. E que acho que tem essa conexão e que é um ponto também interessante de solidificar a carreira, né? Que no final das contas você muda o tema e aí tem muita especificidade em cada um dos setores, mas como grande perfil, talvez, se a gente arriscasse uma classificação, existe aí um grande guarda-chuva de conexão aí, né? Verdade. Mas tá bom. Cristiano, agora, hoje nós estamos com um setor de papel e celulose bastante pujante, né? E a gente tem, acho que, diversas características que descrevem esse setor hoje. Eu pediria, assim, aproveitando que você falou desse histórico todo, você, Cristiano, que pontos que você destaca do setor de papel e celulose brasileiro? Quais são seus grandes números? Quais são as suas grandes características? Qual é o nível de impacto? Olhando numa visão de sobrevoo. Perfeito, Marcos. Olha só, olhando o setor hoje, né, eu falo em alguns eventos, né, falei num evento há uns 2, 3 anos atrás, usei o termo Paper School Again, né, no evento no exterior, e eu agora, num evento na mesma instituição lá que organiza, eu falei que eu queria reparafrasear do Paper School Again para o setor School Again, né? E a ideia do Q no inglês, né, como você sabe, tem uma amplitude no termo, né? É o cool guy, né? O cara que, ou cara, homem ou mulher, mas a pessoa atualizada, Bacana. Legal, divertida, bacana, né? E eu tenho essa sensação hoje eu tenho, né? Eu sou suspeito, a gente tem que, obviamente, olhar no espelho todo dia e ver se a gente não está mentindo para nós mesmos, mas até agora o espelho está me dizendo o seguinte: nosso setor é um setor muito cool, né? É um setor muito bacana, né? Como você disse bem. E o porquê, né? Eu acho que a gente teve fases nesse setor, né? Vamos falar, o setor sempre foi relativamente forte no Brasil, né? Desde a sua origem, né? Que passa pelo próprio desempenho do eucalipto no Brasil, como isso se deu, poderia resgatar mais, mas o fato é que o setor ele é um setor que sempre produziu grandes empresas, grandes corporações, né? Só que mais recentemente a gente conseguiu, e não por advocacy, né? Não por lobby do setor, muito pelo contrário, né? Hoje a gente reconhece a cultura da floresta cultivada, né? E nos moldes vamos falar do padrão da indústria florestal brasileira, né? Onde não é que se respeita, vamos falar, o Código Florestal porque ele é uma lei, né? Mas é porque antes do Código Florestal, as empresas brasileiras já tinham buscado, por exemplo, certificações internacionais, né, extremamente rigorosas para manejo, vocês conhecem bem, como o FSC. Então, esse é um setor que ele buscou não só a prática
na floresta ou no cultivo da floresta, nas florestas plantadas, aliados à preservação do meio ambiente, mas não o meio ambiente, vamos falar no termo que a gente usava na década de 90, o termo atual do meio ambiente, que a gente chama de sustentabilidade ou até agora ESG, né? Não, esse setor ele preserva a microbacia, ele estuda quem é o seu vizinho na sua floresta para ver se esse cultivo na mesma região está sendo bom para os dois lados, para o pequeno e para o grande produtor. Ele tem produtores associados a você, inclusive com a certificação expandida entre nós e os nossos parceiros de negócio, também produtores de florestas. Então, acho que esse setor, ele de fato, assim, ele seja na floresta, né, cultivada, seja na operação industrial, tá? Esse setor ele investiu em geração de energia a partir de resíduos florestais, da própria casca da madeira. Ele obviamente reduziu a captação ou a pegada de carbono no seu processo produtivo. Ele reduziu o consumo de água, propiciando cada vez mais o ciclo fechado de alta eficiência. Então, se eu ficasse nisso, e obviamente os engenheiros todos aí conhecem bem do que esse setor conseguiu se desenvolver, tanto em processo industrial, bem como a atividade das florestas cultivadas, plantadas, né? Se eu ficasse só nisso, já era legal o suficiente, né? Ou já era cool, já era bacana o suficiente. Mas a gente teve um presente, se eu pudesse falar assim, né? Que é assim, a gente estava o tempo todo tentando brigar lá na ponta com os compradores, né, tentando convencê-los da versatilidade do papel, da alta taxa de reciclabilidade do papel, das vantagens da celulose brasileira produzida a partir de eucalipto. E a gente estava o tempo todo tentando dizer, e a gente ouvia os contra-argumentos dos compradores das grandes corporações mundiais: ah, mas o outro é mais barato, o outro isso, o outro aquilo. Hoje, né, o comprador do mundo todo sabe que ter 80%, 85% de taxa de reciclabilidade do seu produto, né? Ou seja, produto circular, né? A gente está num setor com todas as vantagens do manejo que eu falei, mas quando a gente vai para outra ponta, que é o consumo, né, o nosso produto é altamente reciclável. Isso já seria, então, muito legal, comparando com taxas de reciclabilidade, por exemplo, de outros produtos de origem fóssil, né? Mas, e aí, tem mais? Mas além de alta taxa de reciclabilidade, o nosso produto é biodegradável, né? A gente está investindo muito em tecnologia para biobarreiras que substituem barreiras fósseis, né? Tudo isso é alinhado com as megatendências mundiais. Então, o nosso negócio é cool demais, né? É bacana demais. Acho que a gente vai atrair muita gente para esse nosso setor daqui para frente. E, Cristiano, você mencionou a inserção do Brasil no contexto internacional quando você pincela que, olha, quando a gente tentava vender e tal. Hoje, quais são os diferenciais do produto brasileiro? Seja o produto celulose, seja o produto, no caso da Klabin aqui, a gente for falar do papelão ondulado, né, para embalagem e tudo mais. Mas o produto brasileiro, em termos gerais, no âmbito global, conta com quais diferenciais, Cristiano? Vamos lá. O setor de papel e celulose, o setor florestal, dentre dos vários setores brasileiros, da indústria brasileira, ele tem, talvez, eu não saberia te dizer se é ou mais, né, mas talvez ele ande um pouco na contramão da própria, ou do relativo sucateamento que outros setores acabaram tendo por consequência de anos de ciclos econômicos, assim por diante. O nosso setor vem com pujança de investimentos, né, e com promessas de investimento, promessas, algumas dessas já aprovadas em conselho de administração, portanto, formais, outras anúncios que deverão acontecer, mas de
de dezenas de bilhões de reais para os próximos anos, né? Mas da onde vem tudo isso? Vem pela vantagem competitiva e comparativa, vamos falar assim, né? Porque a gente investiu muito em tecnologia, muito. Uhum. Tá? E se olhar para a formação dos os nossos engenheiros químicos, os nossos engenheiros florestais, a gente tem ótimas faculdades no Brasil, né? A gente tem ótimos cursos técnicos, né? Que ajudaram muito o setor aí nos últimos anos, né? Com formação de mão de obra, né? A gente tem algumas regiões do Brasil, o Paraná é um caso, porque, enfim, nós estamos lá e é o que a gente vive, mas tem outras regiões do Brasil se diferenciando com essa formação de mão de obra, né? O nosso setor talvez tenha aí quase 4 milhões, 3 milhões e 800 mil pessoas trabalhando no setor, e eu acho que cada vez mais, né, vai atrair novos engenheiros e técnicos para o nosso setor. O Brasil, ele tem, vamos lá, as vantagens conhecidas, né? O manejo florestal é exemplar com qualquer prática global hoje de manejo florestal, então é exemplar por conceito, por cultura e por certificação, né? Além de um manejo adequado, a gente tem vantagens, principalmente pelo ciclo de chuvas, ou seja, sol e chuva que a gente tem nas regiões, cada um com uma característica, mas o produto dessa combinação em algumas regiões do Brasil leva para índice de produtividade, de crescimento de floresta, tá? Maiores do mundo. Tá? Em alguns locais muito produtivos, outros locais produtivos, mas em qualquer uma das regiões do Brasil, relativamente a outras regiões do mundo, nós somos ou referência mundial ou pelo menos ali entre as referências mundiais, né? Por tecnologia ou por condições naturais? Desculpe, então, por isso, pelas duas coisas, porque a tecnologia vem dessa tentativa minha de dizer assim, nós temos grandes faculdades de engenharia florestal no Brasil, com grandes faculdades de engenharia química, e essa turma está vindo muito preparada e trazendo, aliado a companhias dedicadas a investimento em P&D, né? A gente vem aprendendo hoje, cada vez mais, ciência não para nunca, né? Mas o manejo florestal, que é produto de tecnologia, produto de investigação científica, né? O manejo florestal, a escolha da espécie e que indivíduo ser plantado em cada região do Brasil, hoje cada vez mais por questões de mudança climática, né? Sabendo qual espécie consegue resistir mais a vento, qual espécie lida melhor com uma pior condição hídrica, eventualmente, no futuro. Então, tudo isso faz com que engenheiros florestais, biólogos, engenheiros químicos estejam estudando fortemente e a empresa fazendo frente ao investimento em P&D no setor. E, associado a essa tecnologia, a gente tem as condições do país, que são realmente... nós temos um privilégio de solo e precipitação, né? Em relação a qualquer outro país do mundo, né? Porque eu acho que como sociedade, eu acho que a gente fica muito satisfeito em entender a evolução de um setor como papel e celulose, e eu não tenho a história que você tem, mas eu tenho algumas referências por já ter trabalhado em alguns projetos no setor e, de fato, tem muita história bonita para ser contada. Tem muita história de desenvolvimento, história de responsabilidade de longo prazo, que também não é cá entre nós, não é uma coisa que se encontra tão fácil na sociedade brasileira, né? Então, acho que destacar esses pontos do setor e como as grandes empresas, ou mesmo as médias empresas do setor, têm se comportado nesse sentido, acho que é algo que, enquanto sociedade, a gente precisa fazer mais, né? Nesse sentido, Cristiano, me ocorre o tema inovação,
porque você falou dessa base de know-how estabelecida e que levou para a produtividade e tudo mais. Se a gente olha o setor, quando hoje, né? E qual é a fronteira da inovação para a geração de valor efetivo? Quais são as grandes ações concretas em curso relacionadas ao tema inovação, seja para a floresta, seja para a celulose, seja para a fábrica, seja na conversa com startups, seja em investimentos inovadores para novos produtos? Gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Muito bom, Marcos. Acho que a forma que você coloca me desafia a falar um pouco mal do nosso próprio setor, né, na tentativa da gente juntos crescer, né? Mas o bom é que a gente vai ficar feliz aqui, porque eu vou falar mal do setor, mas acho que isso ficou para trás. E acho que daqui para frente a gente melhorou. Então, eu diria assim, a gente ficou muito focado como setor, e isso representa, na verdade, talvez a nossa fortaleza hoje, mas a gente ficou muito focado na própria floresta, né? Num segundo momento, eu diria, nos processos industriais, tá? Então, olhando em perspectiva, o Brasil tem um manejo referência mundial. Num segundo momento, o Brasil tem processos industriais, comparado com outros processos industriais no mundo, que é estado da arte, né? Então, o nosso consumo específico de matéria-prima, água, assim por diante, por tonelada, é referência mundial. Claro que ainda temos alguns ativos que a gente tem ainda investimento para fazer, mas a gente tem uma indústria, por meio de processos inovadores, equipamentos modernos, etc., estado da arte. Então, florestas, estado da arte, a floresta cultivada, estado da arte, processos industriais, estado da arte. Aí vem talvez a nossa fronteira, que eu acho que a gente está começando a atravessar, né? Que eu vou ser provocativo, né? Que é passar a pensar no consumidor, né? Acho que todas essas mega tendências, a olhar mais para produto, né? Eu provoco muito na Klabin, acho que a Klabin se transformou nesse quesito, e acho que todo o setor brasileiro tem se transformado, né? Então, saber quais são a melhor tecnologia para reciclagem do produto, ou para que aquele produto, de fato, não tenha nenhum componente fóssil na sua fabricação pelo convertedor, né? Porque eu fabrico um papel que eu converto na minha própria embalagem, mas eu também tenho um convertedor que é meu cliente, e a partir dali ele pode fazer alguma aplicação para chegar lá ao sabão em pó, para chegar ao bombom, para chegar aos lanches, para chegar ao leite, qualquer produto embalado com os nossos papéis convertidos para esse convertedor, a gente tem aplicação de barreiras, né? E hoje, você botar ciência aplicada, doutores, cientistas realmente, para poder estudar não só o bioquímico em si, mas a aplicação dele e o como ele vai lidar melhor depois para evitar uma extrusão ou para evitar que coloque algum produto fóssil na nossa embalagem, e entender como que vai se dar a propriedade física desse produto depois que ele for dobrado numa vincadora e assim por diante. Acho que o nosso setor não pensava tanto assim, né? Eu acho que hoje o nosso P&D provavelmente que evoluiu da floresta para processos, para barreiras, etc., no futuro vai evoluir para a gente ter uma conversão dentro do nosso centro de tecnologia, né? Estudando, de fato, todas as características físicas desse produto lá na Nestlé, lá no supermercado, lá na PepsiCo e assim por diante, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que o nosse setor está indo para esse sentido, para essa direção, né? Eu acho que você caracteriza de uma maneira muito clara, porque, de fato, é a ponta do uso, né? Ou a ponta da aplicação, e que se a gente
pensa que essa é uma caixa que a gente abre, no final das contas, você tem alguns elos nessa cadeia, né? Porque você tem um transformador industrial, que por sua vez tem um varejista depois dele, que por sua vez também tem um consumidor. Então, é uma extensão de cadeia que vai muito além da produção em si, Isso. do papel, que eu acho que caracteriza um tamanho de desafio. Quando eu falo isso, acho que eu estou querendo dizer assim, acho Isso. que o desafio é uma agenda nova, uma agenda de inovação que, se encarada com estrutura, ela será enfrentada, ela será superada. O nosso setor, né, Marcos, desculpa te interromper, mas só para dar o ponto que eu acho que talvez eu não tenha dado, acho que é importante, nosso setor ele tem uma amplitude do ponto de vista de indústria, né? Se fizesse um paralelo com a do óleo e gás, né? A gente, de fato, está lá na extração do óleo e teria a indústria de refino de mais alta tecnologia, né? É assim que o setor brasileiro de papel e celulose se posiciona, né? Porque a gente cultiva a floresta com alta tecnologia, talvez referência global, né? Eu diria não, talvez não, referência global, e a gente está na outra ponta que não só a produção da embalagem em si, mas, por exemplo, eu tenho sistemas, eu coloco robô, equipamento, né? Num grande fabricante ou num grande produtor de fruta ou fabricante de produtos em geral, e eu monto a minha embalagem lá nesse produtor, né? Se você olhar para a celulose fluff, estou falando muito de papéis para embalagem, vou falar da celulose fluff, né? Hoje, a gente está cultivando o pinus, né, a fibra longa que vai produzir o fluff de mais alta tecnologia no mundo hoje, e eu estou lá na outra ponta fazendo experiência com o cliente, odor, retenção de líquido, assim por diante, na aplicação. Então, acho que esse setor nosso hoje, ele tem essa característica de ter tecnologia estado da arte, upstream, downstream, ponta a ponta. É um setor integrado, dinâmico, competitivo em qualquer geografia do mundo. A gente coloca o nosso produto competitivo em qualquer geografia do mundo e de alta tecnologia alinhada às tendências globais, né? Cristiano, eu não poderia deixar de colocar um ponto aqui, que eu acho que quando a gente fala de Klabin e acompanha um pouco os seus investimentos, a gente acho que precisa falar de um dos projetos muito relevantes que tem na companhia, que é o projeto Puma 2. Tudo que se a gente estuda um pouquinho a Klabin, logo aparece o Puma 2, né? Então eu acho que como tem muita gente aqui nesse público que está interessado nas empresas do setor, muita gente vai se deparar com o Puma 2. Pensando nisso, Cristiano, acho que ninguém melhor do que você para falar desse projeto, o que é esse projeto, qual é o nível de investimento envolvido, o valor pretendido e a sua valor entregue, né? E a sua grande ambição. O que é o Puma 2, Cristiano? Perfeito, Marcos. E aí eu vou falar um pouco da escolha desse nome Puma, sabe? Choque, os números são chocantes mesmo, né? Quando eu comecei a fala, falando que eu participei um pouco desse momento de transformação ou de reposicionamento da Klabin no setor no Brasil e no mundo, né? Passa muito pela própria história do projeto Puma, tá? Hoje a gente chama de Puma 2, mas eu vou aqui eu vou dar contar um pouco o começo da história, que foi a primeira fábrica melhor, a primeira, né? A grande fábrica de celulose da Klabin nesse novo momento, que foi o Projeto Puma, na época, nós chamávamos, né? Que foi uma fábrica de celulose com 3 tipos de celulose, são dois, a gente faz o cozimento da fibra curta e da fibra longa, portanto, eucalipto e pinos, 1.100.000 toneladas de celulose de mercado de fibra curta e 400.000 toneladas à época, isso foi o projeto inicial, de celulose de fibra longa, que a gente poderia fazer, então, tanto o fluff, né,
quanto a própria celulose em fardo de fibra longa, né? Esse projeto de 1,5 milhão de toneladas, ele foi, você imagina, à época, tá? A Klabin produzia 1.700.000 toneladas, tá? Tinha um resultado que é 1/5 ou 1/4 do que é hoje, né? E a gente praticamente dobrava de tamanho com um investimento enorme, já na época aí, da ordem de 10 bilhões de reais, tá? E fizemos esse projeto brilhante. O nosso líder tecnológico é o Francisco Rasolini, né? Inclusive aí da BTCP, é o nosso Google, o nosso líder tecnológico aqui na Klabin, e foi ele e o time dele que inventaram esse nome do Puma na época do projeto, né? E o nome Puma se deu por uma espécie que nós temos na fauna lá na região, com uma grande população de pumas na região, um predador, né, um topo da cadeia, portanto, mostra como a fauna lida ali na nossa região, né? A cadeia inteira está de grande população ali na região, né? E o puma é o exemplo disso. Por isso o nome, né? E a gente fez esse primeiro ciclo de investimento, concluímos, foi muito positivo. O Fluff, que era a máquina secadora para essas 400.000 toneladas, foi o primeiro projeto desenhado para Fluff no mundo, porque todos os projetos de Fluff eram adaptações no mundo. Esse foi o primeiro, e a gente chegou num produto de altíssima qualidade, né? Quando vem agora, o que a gente chama de Puma 2, a gente já está falando de um site, hoje, de 1.650.000 toneladas, portanto, maior do que a sua capacidade original, nominal, da época do investimento, onde a gente coloca mais 950.000 toneladas, tá? Portanto, você olhando, o site ele tem o Puma, que é uma grande fábrica de celulose com um cozimento e duas grandes secadoras na ponta, e nós estamos fazendo uma outra grande fábrica de celulose, mas aí integrada, ao invés de em secadora, mas em máquinas de papel de altíssima tecnologia, tá? Transformando um site num dos maiores sites do mundo de papel e celulose, e com 3 tipos de celulose, portanto, fibra curta, longa e fluff, papel kraftliner, que nós somos pioneiros, 100% de eucalipto, o produto patenteado, inclusive, se chama Eucaliner. Gostaria de falar um pouco sobre ele, se a gente tiver tempo agora. E a segunda máquina de cartão, também de alta tecnologia. Então, veja, o Puma, o site Puma, no município de Ortigueira, 15 quilômetros de linha reta da nossa unidade de Telêmaco Borba, no município de Telêmaco Borba, né, chamamos o site de Monte Alegre, né? Portanto, toda a floresta é a mesma, né? Se torna, já era, mas sem dúvida alguma, se torna uma das regiões mais significativas no mundo para a produção de papel e celulose, com vários tipos de produto, né? Ali a gente tem todo tipo. Ali é a Disneylândia para os engenheiros químicos e florestais. Aquilo não tem nada igual, tá? Você vai ter todo tipo de produto. E aí, uma palavrinha sobre o Eucaliner, Marcos. Não, eu acho que vale. O Eucaliner é muito interessante. O Eucaliner, ele é assim, a Klabin começou a cozer o pino, a fibra longa e a fibra curta, e fazer um mix desse produto. Se você pensar no Kraftline lá atrás, ele era um produto 100% de pino, um produto de fibra longa, né? E a Klabin começou a colocar o cozimento do eucalipto junto com o pinos, e ao final chegava lá o produto com 10, 15, 20% de eucalipto. Isso foi aumentando, né? Ao ponto que a gente agora desenha uma máquina, né, a primeira máquina desenhada, projetada, para um produto 100% eucalipto. Então, isso no passado, né, seria talvez uma heresia
os papeleiros globais aí, né, os nórdicos, americanos e assim por diante, ouvir falar de um produto 100% eucalipto. Hoje, como é que esse produto é enxergado pelo mercado, né? Um produto mais leve, menos fibra por metro quadrado, portanto, absolutamente alinhado com as questões de sustentabilidade no transporte depois, né? É um produto mais leve com a mesma resistência, é um produto com características de impressão pela superfície, é um papel que vai ser calandrado, ele vai chegar ao final para impressão, seja de aplicação de tinta por impressoras do modelo tradicional, vamos falar assim, ou das impressoras a laser, mas com uma característica superficial do papel mais adequada para esse... Eu tentei aqui não falar uma frase pejorativa a alguns papéis kraftliner do setor, que eles têm uma característica quase aveludada, né, que chupa muita tinta, né? Esse papel ele vai ter uma característica que ele economiza tinta e dá mais qualidade de impressão. Então, a printabilidade, a lisura desse papel é maior. Então, um papel mais leve, com maior printabilidade, e que economiza energia do convertedor, tá? Ou seja, a convertedora lá na frente, a empresa que comprar esse papel com a sua onduladeira e for performar esse papel para fazer as suas chapas, ela vai economizar energia em comparação com os kraftliners tradicionais. Então, portanto, o Eucaliner ele é um breakthrough do setor. Ele é um papel de alta performance, associando leveza, redução do consumo de energia e melhor printabilidade. É um produto... Tecnologia brasileira, né? E tecnologia brasileira, isso mesmo. Acho que muitíssimo interessante, você conseguiu trazer uma visão geral do Puma 2, o que é muito bom, e conseguiu arrematar com o Eucaliner. Então, excelente, assim, Cristiano, acho que a gente consegue ter essa visão ampla. Aqui, para a gente partir já para os nossos finalmente, a gente está vivendo um momento muito importante, acho que até da nossa história, né? Eu acho que eu tenho a ousadia de caracterizar dessa maneira, da história nossa como sociedade e acho que da humanidade, né, nas questões ambientais. Nós estamos prestes a ter a reunião de Glasgow da COP26, num grupo de lideranças do qual você participa. E aí entendo que seja aí o único brasileiro a fazer parte desse grupo mais seleto, né? Então, eu acho que Cristiano tem um tema muito quente sobre o qual gostaria de ouvir sua visão. O que a gente entende de pautas, agendas centrais da COP26 e quais as expectativas, diria, e aqui posso até dizer, diria do Brasil, você representando o Brasil em relação a esse momento importante que a gente tem agora já daqui 3, 4 meses. Bom, Marcos, eu compartilho da sua visão de mundo, que a gente está vivendo um momento, talvez como postura cidadã, como reconhecimento das intervenções do homem no meio ambiente, por outras questões também de respeito aos direitos de minorias. Poderíamos dar uma volta grande sobre talvez a importância de mundo que a gente está tendo o privilégio de viver. Me parece aqui que a gente é da mesma faixa etária, e espero estar certo. Eu diria assim, a gente teve o privilégio de ver a chegada da internet, a gente teve o privilégio de ver o fim da Guerra Fria, né? A gente teve aí não um privilégio, mas pelo lado negativo, ter visto o ataque das Torres Gêmeas, viver essa pandemia, ou seja, a nossa geração viveu muita coisa, né? A gente poderia ir mais longe aqui, né? Mas eu peguei aqui as coisas boas e ruins nesse contexto aí
dos anos, final dos anos 70 e agora, né? E acho que essa questão do meio ambiente, portanto, a importância dessa reunião do clima que vai acontecer em Glasgow, né? Ela entra num contexto de mundo muito diferente, né? É claro que a gente continua tendo os mesmos vícios e bobagens que o egoísmo do ser humano ainda ele não consegue perder, ou as bobagens, os dogmas que cada um de nós ainda aguardamos, etc. Um dia a gente vai se livrar de tudo isso e ter uma visão mais ampla de mundo, mas parece que a gente está numa direção boa, né? Porque eu falei aqui em algum momento que lá atrás nós falávamos, a gente falava de ecologia, depois meio ambiente, depois sustentabilidade. Tem uma questão histórica muito importante, né? Para a nossa turma aí pesquisar, da onde veio a nomeação, o nome sustentabilidade nesse contexto de meio ambiente. Isso foi uma evolução histórica de debate com muita ciência por trás, tá? E aí, para não fazer essa história muito longa, a Rio 92 teve um papel crucial, aquela convenção do clima que teve aqui no Brasil, a Eco 92 ou a Rio 92, houve um estabelecimento naquele que havia sido, na época, o maior evento de meio ambiente da história do mundo, etc., ali foi consolidado o desenvolvimento sustentável. Tá? Portanto, não era o meio ambiente de forma independente, era o meio ambiente aliado ao desenvolvimento sustentável das nações, né? Porque o que a gente enxergava naquele momento, e aí foi uma provocação do Brasil, do próprio Itamaraty, do Estado brasileiro, vamos falar assim, né? Sem nomear, e para não ir para o lado do debate empobrecido político e ficar no conceito de Estado-nação, né? O Estado brasileiro foi o líder dos países em desenvolvimento na época que conseguiu trazer ou consolidar a visão de desenvolvimento sustentável, onde as grandes nações, na época já desenvolvidas, né, principalmente a partir da Revolução Industrial, tinham exaurido a sua capacidade de geração de matéria-prima, a sua capacidade ou estava caminhando para exaurir e tinha usado o seu meio ambiente de forma exploratória, vamos falar assim, né, ou degradando o seu meio ambiente, né? E num dado momento, e a Rio 92 foi importante para isso, falou, pera lá, né? Os países em desenvolvimento que ainda no sentido pejorativo, ainda não acabaram com as suas florestas, né? Tem um pouco de conteúdo geopolítico no que eu estou falando aqui, mas os países em desenvolvimento mantiveram as suas florestas naquele momento, querem também se desenvolver, né? Mas usar a floresta de forma diferenciada. Então, tem princípios que foram estabelecidos na Rio 92, e esses princípios são usados e são base das negociações diplomáticas até hoje, né? Então, dado esse contexto histórico das mudanças climáticas, aí já usando uma terminologia mais atual, né? Que já no final da década de 70 já se provava ali por cientistas de que, olha, espera lá, repensa o mundo porque os raios do sol que estão entrando aqui não estão saindo, a gente está dentro de uma estufa, e o que está segurando esses raios aqui dentro são exatamente os gases, né? O metano, o dióxido de carbono e outros gases que estão criando esse efeito, os gases de efeito estufa, portanto, né, que estão aquecendo a Terra. E se esse aquecimento continuar, ele pode provocar derretimento das áreas de grandes blocos de gelo no planeta, ele pode aumentar o nível do mar, ele pode alterar a própria vida marinha pelo aquecimento dos mares, né? A gente em tudo depende do mar, né? Desde a produção de oxigênio ao regime de chuvas, né? Então,
o mar, a floresta, a preservação do meio ambiente, a redução ou a inibição ou a neutralidade da emissão do carbono equivalente. A gente sempre fala carbono, né, mas tem outros gases, né? O carbono equivalente compreende todos os gases. Então, todo esse contexto começou a ser negociado, né? Os cientistas chamam isso da era antropocênica, que é quando o ser humano está interferindo na atividade do planeta, né? Então, todo esse contexto científico, portanto, ele começou a ganhar, a partir da Rio 92, também um contexto social, não que não exista ciências sociais, mas acrescentando a essa base que até então era muito científica, mas quais seriam os efeitos nas populações, nos países e assim por diante, uma vez que as florestas não serão desmatadas para poder criar industrialização, então a população que ficar na floresta tem que ter qualidade de vida também. Então, todo esse debate ele é dado nesse ambiente da ONU, tá? Chamada Conferência das Partes, tá? Que a partir da Rio 92, então, quando a gente fala COP26, é porque já estamos na 26ª reunião, né, de mais de quase 30 anos aí da Rio 92, quando as Conferências das Partes, a partir dali que foi criada, né? Essas conferências, elas servem, ela é quase que um workshop entre os países de debate e medição e ambição e metas que os países têm que se comprometer. Aí, fazendo uma longa história curta aqui, lá na COP de Paris, né, o que aconteceu ali? Foi assinado um tratado e os países reconheceram, quase 180 países, 175 países, se não me engano, que aderiram àquele protocolo modernizado do anterior, que tinha sido de Kyoto, mas lá no protocolo de Paris falou, olha, nós vamos reduzir, é uma meta, etc. Então, dali para esta COP, eu estou pulando algumas, mas para essa COP que vai ter em 26, o que se espera, né? Se espera que a gente, de fato, comece a colocar em prática, materializar o que a gente vem discutindo há muitos anos. Quando eu falo a gente, são estados no ambiente da ONU que precisam se comprometer com a neutralidade de carbono. Então, qual que é o meu papel, ou o papel da Klabin nesse grupo que a gente chama de business leaders, né? Nós não estamos no lado do governo, a gente não está ali no papel de negociador oficial, não. A gente está num ambiente paralelo ao evento de Estado, compondo a sociedade civil, né? Então a gente está ali como membro da sociedade civil, são vários outros membros da sociedade civil que estarão ali, desde representantes indígenas a setor privado, indústria, tá? Então, eu estou ali como representante da sociedade civil organizada, especificamente setor privado. O presidente da COP26 se chama Dr. Alok Sharma, é um político experiente no Reino Unido. Ele foi colocado exclusivamente para essa função de presidente da COP, né, para fazer a grande mobilização global do setor para a neutralidade de carbono. Ele criou um grupo começamos em 10 executivos no mundo, 10 CEOs de empresas no mundo, depois passamos a ser 12, e foram pegos empresas foram pegos CEOs com alguma característica que chamasse a atenção desse presidente da COP para aconselhar ou fazer o processo de aconselhamento durante a organização e a mobilização de mais empresas e governos no mundo para que se comprometesse, para que aderisse ao que a gente chama de Race to Zero, a corrida para o zero, que nada mais é do que a neutralidade de carbono, né? Neutralidade líquida, né? Portanto, se você emite carbono na sua operação industrial, você tem que buscar neutralizar, seja por tecnologia, reduzindo a pegada de carbono, a emissão de carbono, seja por plantio de florestas, que é o nosso caso, né? Por manutenção ou plantio de florestas novas, que no nosso caso e outras grandes do setor, a gente estoca, retém mais carbono do que aquilo que a gente emite nas nossas florestais. Nós somos positivos em carbono, né? Então, o meu papel na COP é mobilizar o maior número possível de empresas no mundo, então a gente representa aqui o setor, ou a região,
e com reuniões quinzenais com o presidente da COP. Ele veio ao Brasil agora, semana passada, na verdade, estivemos junto com ele em Brasília, fazendo reuniões com o setor privado e Estado. Estive ontem em Brasília fazendo reuniões também com o governo sobre isso, e basicamente cobrando no bom sentido, no sentido melhor da palavra, falar, olha, o Estado, o governo, você disse que você, então, aderiu ao Race to Zero, você disse que vai zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, você vai antecipar sua meta 2060 para 2050, a gente espera, a gente como COP e o presidente Alok Sharma como tocador desse bumbo oficial, né, ele espera que antes da COP, você, governo brasileiro, mostre o seu plano efetivo de redução, na verdade, de eliminação, de zerar o desmatamento ilegal no Brasil, e não principalmente, mas também mitigar as emissões dos gases de efeito estufa. Portanto, é uma história, eu espero ter sido claro na minha história longa, mas é isso o nosso papel lá. Você foi claríssimo. E, Cristiano, você acaba colocando uma conexão do setor com um tema importante para a humanidade como um todo e que já impacta e impactará cada vez mais, não só as lideranças, mas o cidadão comum. Então, é muito rico esse bate-papo nosso. De fato, a gente acho que conseguiu ir desde descrever como que era a embalagem, o papelão do lado, até chegar na COP26, né? Então, acho que a gente conseguiu percorrer uma trajetória muito boa aqui. Eu queria agradecer demais pelo seu tempo, pela disponibilidade de bater esse papo aqui com o público do ABTCP Talks e bater esse papo comigo. Eu poderia aqui enumerar uma série de comentários que vieram do Instagram. Por exemplo, tem aqui a Marta Rib 61, falando super cool e interessante esta live. Obrigada, Cristiano. Parabéns, Klabin. Diversos comentários surgiram nessa linha. Do nosso lado, queria agradecer demais e dizer que na próxima semana, às 19 horas, quarta-feira, 19 horas, teremos uma conversa com o Walter Schalka, e que será também, acho que, um papo bastante inspirador, como sempre é. E, Cristiano, eu encerro por aqui, convido a todos que participaram de hoje para que estejam conosco na BTCP Talks da semana que vem também, e peço que você faça as suas palavras de encerramento desta sessão de Talks. Obrigado, Marcos. É um super prazer, uma conversa muito agradável com você conduziu super bem. A BTCP, como eu falei, tem um papel crucial no nosso setor, junto com o IBA, junto com a própria Empapel. Acho que o nosso setor ele é diferente pelas pessoas que estão aqui construindo ele, né? Construíram no passado, a gente tem grandes nomes do nosso setor no passado, temos a nossa juventude que está entrando para esse setor, a gente espera que entre cada vez mais, né? Essa nova mão de obra qualificada que a gente precisa dela, né? Cada vez mais a tecnologia da informação, né? A indústria 4.0 está entrando no nosso setor, né? A gente deixou de ser uma indústria florestal para ser uma indústria de alta tecnologia, né? E a BTCP e os jovens que deverão entrar nesse setor farão parte dessa história brilhante que está sendo criada. Eu acho que esse evento da BTCP Talks ele é essencial, primordial, adequado, no momento certo. Acho que vocês estão à frente realmente, a frente científica do setor passa pela BTCP e vocês estão de parabéns pelo evento. Darcio e você, Marcos, muito obrigado pelo espaço e pela conversa. Grande abraço. Um abraço.